Shannon Gale Christian nasceu em 29 de abril de 1985, em Nacogdoches, no Texas. Quando pequena, ela foi descrita como uma menina alegre e divertida. Já na adolescência, ela foi descrita como muito bonita, simpática e bastante inteligente. É dito que ela se destacava na escola com boas notas e estava sempre rodeada de amigos. Depois de viver no estado da Louisiana por um tempo, em 1997, ela e sua família decidiram se mudar para o estado do Tennessee. Lá, Shannon se formou no ensino médio em 2003 e depois ingressou na Universidade de Knoxville, onde começou a estudar sociologia. Era para ela se formar em dezembro de 2007, mas isso foi tirado dela. Agora eu vou falar um pouco a respeito de outra figura central desse caso. Hugh Christopher Nilsson, mais conhecido como Chris, nasceu em 21 de setembro de 1983, em Knoxville, no Tennessee. Ele era aquele tipo de pessoa que se dava bem com quase todo mundo, e por isso tinha uma grande facilidade em fazer amizades. De acordo com os amigos do rapaz, dificilmente ele ficava triste e sempre estava disposto a ajudar o próximo, não importava se ele conhecia a pessoa ou não. Chris estudou na escola House High, onde se formou no ano de 2002. Mais tarde, ele entrou para uma escola técnica, onde estudou carpintaria. Em dezembro de 2006, Shannon e Chris se conheceram devido a alguns amigos em comuns que eles partilhavam. Todos que os conheciam diziam que eles foram feitos um para o outro. Os dois se davam muito bem juntos, e apesar de não serem considerados muito populares, eles sempre estavam rodeados de amigos. No dia 6 de janeiro de 2007, o casal planejou sair para jantar juntos, e depois eles iriam participar de uma festa local na companhia de alguns amigos. Nessa época, apesar do pouco tempo que se conheciam, eles já estavam namorando. Shannon esperou Chris ir buscá-la na casa de uma amiga depois dela se arrumar, e por volta das 8 da noite, o rapaz apareceu. Os dois então foram para o estacionamento para pegar o carro de Shannon, o carro que eles iriam usar para ir para a festa. Neste momento, 5 pessoas pararam o casal. Eram eles Letalvis Cobbins, Lemaricus Davison, que era meio-irmão de Letalvis, George Thomas, Eric Boyd e Vanessa Coleman. O grupo apontou uma arma para o casal e os dois foram forçados a sentar no banco de trás do carro de Shannon. Em seguida, eles foram amarrados e levados para a casa de Lemaricus Davison. Quando chegaram, Shannon e Chris sofreram os piores tipos de violência que vocês possam imaginar. Eles também foram obrigados a ter relações com seus agressores. Após se cansarem de brincar com Chris, os criminosos resolveram se livrar dele. O rapaz foi levado por 4 dos 5 agressores até um conjunto de trilhos de trem que ficava nas proximidades. Depois, ele teve as mãos e os pés amarrados. Foi amordaçado e teve os olhos vendados com uma meia. Colocado de joelhos, Chris sentia que o pior iria acontecer. Ele implorou por sua vida, mas não teve jeito, e ele foi baleado no pescoço e nas costas. Apesar disso, o rapaz continuou vivo. Um dos criminosos então disparou novamente, e dessa vez na região da cabeça. Com Chris já sem vida, não satisfeitos, os criminosos ainda atearam fogo no rapaz. Enquanto tudo isso acontecia, Shannon era mantida sob vigilância por Vanessa Coleman, a única mulher do grupo. Quando os outros 4 criminosos retornaram para o local onde a jovem era mantida presa, eles deram início a uma sessão de horror que durou cerca de 24 horas. Tudo do pior que vocês possam imaginar, eles fizeram com a Shannon. Quando se cansaram, eles colocaram um saco plástico na cabeça da jovem e a enrolaram com cortinas e lençóis. Depois, eles a colocaram em um grande balde de plástico que era usado como lixeira e a deixaram em um dos cômodos da casa. Shannon ainda estava viva quando eles fizeram isso, mas devido ao saco plástico em sua cabeça e o fato dela estar enrolada com cortinas e lençóis, impossibilitando de se mexer, ela faleceu por não conseguir respirar. Após tudo isso, um dos criminosos, Lemaricus, foi até a casa de sua namorada calçando o tênis de Chris. Chegando lá, ele ainda a presenteou com alguns dos pertences que havia subtraído de Shannon.
Quando Shannon e Chris não apareceram na festa dos seus amigos naquela noite, eles tentaram entrar em contato com o casal, mas não obtiveram nenhuma resposta. Então, eles foram até o complexo de apartamentos onde acreditavam que o casal estava. Eles encontraram o carro de Chris ainda no estacionamento, mas o carro de Shannon havia sumido. No dia seguinte, a mãe de Shannon já estava muito preocupada, pois não havia conseguido falar com sua filha. O patrão de Shannon também entrou em contato com a mãe da jovem, afirmando que ela não tinha ido trabalhar. Isso fez com que a mãe de Shannon entrasse em contato com as autoridades e informasse o desaparecimento de sua filha. Mais tarde, familiares e amigos do casal decidiram sair em uma busca por eles, indo em possíveis locais que os dois poderiam estar e até em hospitais. Nesse meio tempo, o corpo de Chris Nilsson foi encontrado por um ferroviário pouco depois do meio-dia. O médico legista responsável pela análise no corpo do rapaz chegou a encontrar fluidos corporais dos agressores dentro dele, mas infelizmente o DNA foi destruído pelo fogo. Enquanto a busca por Shannon continuava, o celular dela apontou que a sua última localização teria sido em uma área perto de uma torre telefônica na Cherry Street. Familiares e amigos foram fazer uma busca nessa região e encontraram o carro dela abandonado. Vários pertences da jovem estavam faltando em seu carro, incluindo um ursinho de pelúcia e seu carregador de telefone. No entanto, um maço de cigarros da marca Newport foi encontrado dentro do veículo, mas nem ela e nem Chris fumavam. Também havia um envelope com uma impressão digital, o que levou os detetives ao endereço a apenas 2 quarteirões de onde o carro foi abandonado. Era a casa de Lemáricos. No dia 9 de janeiro de 2007, a polícia foi até essa residência, mas não havia ninguém lá. Eles entraram e encontraram o corpo de Shannon Christian ainda dentro do balde de plástico. As impressões digitais de Lemáricos foram encontradas em todos os sacos plásticos que estavam na cena do crime. Além disso, outros itens que pertenciam a Shannon e Chris também foram encontrados dentro da casa. Haviam também cápsulas de projéteis que foram encontrados ao redor da propriedade e que combinavam com as balas que foram usadas para tirar a vida de Chris. Mais tarde, o médico legista encontrou material genético no corpo de Shannon e, após análise, foi constatado que esse material pertencia a Lemáricos e Letalves. Com a identidade do suspeito em mãos, a polícia deu início a uma caçada. Em pouco tempo, eles conseguiram chegar até Eric Boyd, um dos 5 envolvidos no crime. Eric, ao ser preso e interrogado, deu a localização de Lemáricos aos detetives. Lemáricos foi encontrado e preso no dia 11 de janeiro de 2007. Ele estava escondido em uma casa abandonada. Ele contou aos policiais uma história diferente da versão dada por Eric Boyd, alegando que não estava envolvido no crime, mas afirmou que usou o carro de Shannon para vender entorpecentes. Depois disso, Letalvis Cobbins, George Thomas e Vanessa Coleman também foram presos em conexão com o crime. Durante as investigações, foi encontrado um registro no diário de Vanessa Coleman, datado do dia 9 de janeiro de 2007, que dizia o seguinte: "A noite passada foi única. Ficamos com um viciado que é legal pra caramba. Nevou um pouco, mas já estava derretido. Mas vamos falar de aventuras. Eu tive uma incrível aventura. Encontramos um casal, foi louco. É um mundo louco, mas eu amo as aventuras divertidas e as lições que aprendi. Vai ser um ano muito interessante." Os especialistas confirmaram que a caligrafia era realmente de Vanessa Coleman. Após as autoridades reunirem diversas evidências que comprovavam a participação dos 5 suspeitos no crime, as datas dos julgamentos foram marcadas. Os primeiros julgamentos de Lemáricos Davidson, Letalvis Cobbins, George Thomas, Eric Boyd e Vanessa Coleman começaram em 2009. Eric Boyd foi considerado culpado de ser cúmplice do roubo de carro. Ele foi o único suspeito que não foi acusado de ter tirado a vida do casal e foi condenado a 18 anos de prisão em 16 de abril de 2008. George Thomas foi considerado culpado em várias acusações e condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional em 8 de dezembro de 2009.
Lethal Scobbins foi considerado culpado de todas as acusações e ele quase pegou a pena capital, mas foi condenado apenas à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional em 25 de agosto de 2009. Lemarcus Davidson foi considerado culpado de todas as acusações. Ele foi condenado à pena capital, além de 80 anos de prisão, em 28 de outubro de 2009. Vanessa Coleman foi a última a ser julgada e recebeu imunidade pelo roubo de carro, mas não pelos outros crimes. Ela foi condenada a 53 anos de prisão em 13 de maio de 2010. Durante o julgamento, um dos criminosos tentou fazer uma imagem negativa de Shannon, alegando que ela havia comprado entorpecentes com ele e não pagou, e que esse seria o motivo do crime. No entanto, essa alegação foi rebatida pelos detetives, que afirmaram que as vítimas nunca tiveram nenhum tipo de contato com os criminosos antes. Quando o caso veio à tona, muitas pessoas começaram a criticar a mídia, argumentando que o caso não teve a total atenção que deveria ter tido por parte dos meios de comunicação. Familiares e amigos do casal estavam arrasados. Eles não conseguiam entender por que os dois haviam sido vítimas de um crime tão brutal, sendo que eles nunca tinham feito nada para os criminosos e sequer os conheciam. Para muitos, os 5 apenas queriam fazer maldade e, infelizmente, Chris e Shannon cruzaram o caminho deles. Alguns meses depois, familiares do casal fundaram 2 ONGs em homenagem às vidas de Shannon e Chris. Ambas têm o objetivo de concederem bolsas de estudo a jovens que necessitam. Em 2014, como consequência do crime, 2 novas leis foram aprovadas, chamadas de Chris Nilsson Act e Shannon Christian Act. A lei Chris Nilsson foi aprovada para evitar que criminosos que cometeram crimes de grande gravidade como este tenham direito a novos julgamentos. Já a lei Shannon Christian foi aprovada para evitar que os acusados tentassem desmerecer as vítimas passando uma imagem negativa dela, como ocorreu no julgamento de um dos 5 acusados que dissem verdades sobre Shannon. A casa onde ocorreu o crime contra o casal foi demolida e um memorial em homenagem a eles foi construído no lugar.